Capítulo 6. Primeiros segredos. O silêncio no carro era denso e a tensão parecia preencher o espaço entre nós como um peso invisível. Miriam olhava pela janela, enquanto eu dirigia com as mãos firmes no volante, tentando organizar meus pensamentos. A cena do casamento ainda estava fresca na minha mente. O homem que não parava de olhar para ela, o jeito que ela dançava, as risadas. Eu precisava de respostas e, naquele momento, finalmente criei coragem para perguntar: quem era aquele cara que não parava de te olhar na festa? Miriam ficou visivelmente desconfortável, desviou o olhar e mexeu as mãos nervosamente no colo. É o meu tio, respondeu, mas sua voz estava hesitante. Eu respirei fundo. Algo não parecia certo. Por que ele te olhava daquele jeito? Não parecia um tio olhando para uma sobrinha. Ela tentou desconversar, dizendo que era só o jeito dele, mas minha paciência estava se esgotando. Miriam, não me enrola. Se você não me contar o que está acontecendo entre vocês dois, eu deixo você de volta na casa da sua mãe agora. Essas palavras saíram da minha boca com uma firmeza que me surpreendeu. Eu, que sempre fui o bonzinho, nunca imaginei que fosse capaz de dizer algo assim. Mas naquele momento, a indignação falava mais alto. Miriam ficou em silêncio por alguns segundos, então respondeu quase sussurrando: eu te conto quando chegarmos no hotel. Assim que chegamos ao quarto, Miriam sentou-se na beira da cama, visivelmente nervosa. Eu fiquei de pé, encostado na parede, esperando que ela falasse. Por alguns momentos, ela parecia procurar as palavras certas. Então, finalmente, falou. Quando eu tinha 11 anos, ele abusou de mim. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Minha mente travou. Fiquei olhando para ela, tentando entender o que havia acabado de ouvir. Miriam continuou, detalhando as situações em que o tio dela a levava para lugares isolados, como casas abandonadas no meio do mato. Em uma dessas ocasiões, durante uma festa de família, ele a levou para longe, onde ninguém pudesse vê-los, e a abusou sexualmente. Eu estava em choque, não sabia o que dizer, o que pensar. Ver aquele homem no casamento dançando com ela e olhando para ela daquele jeito, agora fazia tudo parecer ainda pior. Não conseguia entender como algo assim podia ter acontecido, e pior, como ele ainda estava por perto, como se nada tivesse acontecido. Por que você deixou ele dançar com você? Por que você deixou ele chegar perto de você? Perguntei, minha voz subindo de tom. Miriam começou a chorar. Eu não queria causar problemas, disse quase implorando, mas isso não fazia sentido para mim. Eu estava tomado por uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Como ela podia ter permitido aquilo? Como ninguém na família dela fez nada? Aquela noite foi um caos. Miriam continuou contando histórias sobre o que havia acontecido, enquanto eu lutava para processar tudo. Ela falou sobre como o tio dela a manipulava, sobre os anos em que ela viveu com aquele segredo, sobre o impacto que aquilo teve na vida dela. Mas para mim, nada daquilo fazia sentido. E o fato de ela ter permitido que ele estivesse no casamento, dançando com ela, só piorava as coisas. No meio da conversa, ela revelou outra coisa que me deixou ainda mais abalado. O primo dela, filho do seu tio, também tinha ficado com ela. Mas dessa vez, Miriam não descreveu como um abuso. Disse que foi consensual, que eles tinham uma relação. Minha mente, já saturada de informações, quase não conseguiu absorver aquilo. Era demais para mim. E, como se não bastasse, nos dias que se seguiram, mais verdades vieram à tona. Descobri que o tio dela, o mesmo que a abusou, também teve um caso com a mãe dela. Foi isso que causou a separação dos pais de Miriam. O tio destruiu a família e, de alguma forma, ainda era aceito por todos, como se nada tivesse acontecido. Os primeiros dias do nosso casamento foram um verdadeiro inferno. A cada conversa, uma nova revelação surgia,
e eu me sentia cada vez mais perdido. Minha criação conservadora tornava tudo ainda mais difícil. Eu nunca tinha ficado com outra mulher antes de Miriam. Nunca tinha lidado com nada parecido com isso. E agora estava casado com alguém cuja história era tão distante da minha que parecia impossível conciliar as duas. O pior de tudo era a naturalidade com que Miriam falava sobre tudo isso. Para ela, parecia ser apenas parte de sua história, algo que aconteceu. Mas para mim, era um pesadelo. Eu me perguntava como ela podia falar sobre aquilo sem demonstrar raiva ou nojo. Era como se ela já tivesse aceitado tudo, enquanto eu estava apenas começando a lidar com as consequências. Eu não podia contar para minha família. Eles nunca entenderiam. Minha mãe, minhas irmãs, todos eles eram extremamente religiosos e julgadores. Se descobrissem o que eu estava passando, não me diriam para ajudar Miriam, mas eu acreditava no que a Bíblia dizia. Estávamos casados e, para mim, isso significava que eu tinha que ficar com ela, independentemente de tudo. Os dias passaram e a situação só piorava. Cada vez que descobria algo novo sobre o passado de Miriam, sentia como se uma faca fosse cravada no meu peito. Descobri que ela frequentava baladas, que saía com vários homens, que tinha uma vida completamente diferente daquela que ela me fez acreditar. Ela sempre me disse que só teve um namorado antes de mim, mas agora eu sabia que isso não era verdade. O casamento, que deveria ser o começo de uma vida feliz juntos, tornou-se uma luta diária. Tentávamos criar momentos de alegria, mas as lembranças e as revelações continuavam a nos assombrar. Cada vez que eu olhava para Miriam, via flashes do que ela tinha me contado. Cada vez que um homem olhava para ela na rua, sentia minha raiva e minha insegurança crescerem. Os primeiros anos do nosso casamento foram marcados por altos e baixos. Havia momentos de felicidade, momentos em que eu conseguia esquecer tudo e apenas viver o presente. Mas esses momentos eram sempre interrompidos pelas memórias, pelas brigas, pela dor. Eu me esforçava para deixar o passado dela para trás, mas parecia impossível. E enquanto isso, o peso de tudo o que eu carregava dentro de mim só aumentava. Eu acreditava que Deus tinha um propósito para tudo isso. Acreditava que, de alguma forma, aquilo fazia parte do meu caminho. E era essa fé que me mantinha no casamento, que me fazia tentar, dia após dia, encontrar uma maneira de superar tudo. Mas, no fundo, eu sabia que estava travando uma batalha que talvez nunca pudesse vencer.